Eu senti muito forte no meu coração de falar sobre um assunto que muitas vezes nós não entendemos a profundidade dele, que é a idolatria. Nós vivemos num país considerado pelos evangélicos como idólatra, por causa de tantas imagens de escultura que tem. Mas existe uma idolatria que está no mesmo nível e é pecado da mesma maneira, que é a idolatria no coração. E eu gostaria que você abrisse comigo Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: E Deus falou estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Irmãos, aqui nós vemos os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. A história de Moisés eu creio que todos nós conhecemos. O povo hebreu estava escravo no Egito por 430 anos. E aquele povo chegou no limite, eles já não aguentavam mais tanto sofrimento. As gerações passavam e eles continuavam oprimidos por Faraó. Até que eles começaram a se lembrar do Deus dos seus antepassados, dos deuses dos seus pais. E eles começaram a clamar a Deus. E eles clamaram: Senhor, nos livra dessa angústia, nos livra desse sofrimento. E Deus então, ao ouvir aquela oração, ele levantou Moisés. Moisés estava foragido no deserto por 40 anos, porque ele havia matado um egípcio, já que ele descobriu que ele era da parte do povo dos hebreus, e ele viu aquele egípcio maltratando um hebreu, e ele foi lá e assassinou sem querer, e por causa disso ele fugiu para o deserto. Moisés havia crescido ali na cultura do Egito, e ele estava foragido, com certeza se sentindo como se a sua vida tivesse tudo ido água abaixo, porque Moisés, ele pensou: nossa, eu tentei ajudar nos planos de Deus, mas eu só me frustrei. Eu tentei dar uma mãozinha para Deus e eu só me frustrei. Mas então Deus agiu com misericórdia, e Deus foi lá onde Moisés estava. Nós sabemos que a sarça, ela começou a pegar fogo, e Moisés ficou assustado, porque a sarça não se queimava, apesar do fogo estar dentro dela. E Deus falou com ele: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu vou usar você, e eu estarei com você, e você vai libertar todos eles. E então Deus, de forma maravilhosa, ele libertou aquele povo, porque Faraó não queria de forma alguma, mas foi preciso que o primogênito ali de Faraó morresse, e então ele cedeu, e aquele povo foi caminhando até chegar ao Mar Vermelho. E de frente àquele mar, aquele povo se desesperou e falaram: Moisés, você nos trouxe aqui porque faltava túmulo no Egito? Nós vamos todos morrer aqui. Imagina, irmãos, eram cerca de 2 milhões de pessoas, totalmente despreparados, desesperados, sem saber o que iria acontecer. Mas Moisés estava com uma fé inabalável, porque Deus já havia falado com ele, mostrado sinais e maravilhas através das pragas, através do seu cajado que havia virado uma cobra. Irmãos, toda a experiência que Deus nos dá é para nos fortalecer para o que está por vir. Eu conto muito no meu testemunho quando eu vi um anjo, e durante muito tempo eu resisti em contar, porque eu pensava: as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e contar isso para qualquer pessoa pode ser como jogar pérola aos porcos. A pessoa vai ignorar, vai menosprezar. Mas foi uma experiência tão forte, porque eu não sabia o que estava por vir. Os desafios seriam enormes, e realmente, se não fosse aquela visão que eu tive, talvez eu teria desistido, ou teria abandonado. Então, irmãos, cada experiência, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Moisés aprendeu da cultura do Egito, e ele tinha acesso ao Faraó. Foi preciso que ele passasse por tudo isso na sua infância, adolescência, para que depois ele pudesse falar diretamente com o Faraó: liberta o meu povo. Você talvez fez uma faculdade que você não queria, você entrou por empregos, trabalhos que você não gostou, mas comece a enxergar a sua vida com os olhos da fé, e creia que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Amém? Romanos 8:28 diz que ele faz com que todas as coisas juntamente cooperam para o nosso bem. Ou seja, ele junta todas as peças
E Ele faz um plano lindo e maravilhoso para a glória dEle. Então, eles atravessaram aquele mar quando Ele tocou o cajado. E aquele povo atravessou a pés enxutos. E eu acredito que à medida em que eles andavam, o mar ia se abrindo. Ele não abriu totalmente, para que Deus ensinasse: olha, vocês vão viver na minha dependência. Eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus que cuido de vocês. Então aquele povo abandonou a escravidão. Eles deixaram de ser escravos fisicamente, mas Deus queria agora tirar a escravidão espiritual da vida deles. E por causa disso, Deus entendeu que aquele povo caminhando no deserto, eles precisavam de leis, eles precisavam de regras, porque senão ia virar uma bagunça e as pessoas não iam saber como servir a Deus. E aí o que aconteceu? Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a tábua dos mandamentos, Deus escrevendo na tábua com o próprio dedo. E o fato de Moisés ter ficado 40 dias lá foi suficiente para aquele povo se esquecer totalmente do que Deus havia feito, os milagres, as pragas, a abertura do Mar Vermelho. E eles se esqueceram de tal forma que eles obrigaram o seu irmão Arão a fazer um Deus para eles. E eles pensaram: não queremos esse Deus não, esse Deus demora demais a resolver as coisas, esse Deus é invisível, nós queremos um Deus palpável. E eles obrigaram: você vai nos fazer um bezerro de ouro. E então, em volta daquele bezerro de ouro, em que eles foram juntando peças de roupa, objetos pessoais, e eles pegaram e transformaram aquele bezerro e começaram a dançar nus em volta daquilo ali. Virou uma orgia. Irmãos, aquele povo foi ao céu e ao inferno em menos de 40 dias. E aquele povo demonstrou que eles eram escravos espirituais, e Deus queria libertar eles. E aí a gente muitas vezes se vê e se pergunta: por que o povo de Israel era tão idólatra assim? Porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, o maior empecilho do povo de Israel era a idolatria. Direto e reto aquele povo caía nesse mesmo pecado. E nós pensamos: como é que esse povo era tão ignorante assim? Olha os milagres que Deus fez. Irmãos, a triste notícia é que nós fazemos a mesma coisa. Nós também nos envolvemos em idolatrias. Nós idolatramos a nossa própria vida. Não é porque você aceitou Jesus, entregou a sua vida a Ele, que você não está suscetível a isso. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que tudo é o eu, é o egoísmo, egocentrismo. E nós muitas vezes podemos cair nessa cilada do diabo, porque aonde existe idolatria, o poder de Deus não age. Aonde existe idolatria, o céu se fecha sobre a nossa vida e as coisas não dão certo. Mas quando você renuncia a essas coisas, o céu se abre sobre a tua vida e Deus começa a ser o Senhor da tua vida e nada começa a te faltar. Nada te falta. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós começamos a idolatrar a nossa própria vida, começamos a idolatrar o nosso corpo, os prazeres deste mundo. A Bíblia diz que um dos sinais do fim dos tempos é que os homens amariam mais os prazeres do que a Deus. Irmãos, nós não podemos cair nesse engano. Este mundo nunca teve tanto entretenimento. É muito gostoso você usufruir da tecnologia, do videogame, do Netflix, de tantas coisas boas que nos agradam, mas não podemos amar isso mais do que a nossa vida com Deus. Por isso é tão importante você vir aqui, ter comunhão com os irmãos, viver na caminhada com Deus. As pessoas idolatram pessoas também. Idolatram o político, idolatram o pastor, idolatram o cantor gospel, idolatram às vezes o marido, a esposa, os pais, os filhos. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado também, principalmente com o dinheiro. Quando o Daniel estava orando, eu me lembrei que Jesus disse: não, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque você vai desagradar a Deus e vai agradar o dinheiro. Ou então você vai agradar a Deus e vai desagradar o Deus do dinheiro, que é Mamon. Porque o Deus Mamon, ele quer que as pessoas sejam escravas. Aqui em São Paulo é conhecido como um povo que trabalha, mas muitas vezes trabalha mais do que o necessário. Muitas vezes é escravo do trabalho, escravo do dinheiro, e nós devemos fugir de tudo isso. Então, irmãos, a raiz da idolatria é a cobiça pelas coisas terrenas. Guarde isso que eu vou te dizer: a raiz da idolatria é a cobiça das coisas terrenas, prazeres, bens materiais. Por quê? Não que sejam errados, viu? Deus pode te dar muito dinheiro, Ele pode fazer você desfrutar de muita coisa boa aqui na terra,
mas Ele tem que continuar sendo o seu Senhor. E essas coisas tiram o nosso foco de Deus. Essas coisas podem nos atrapalhar. E o maior desafio nosso é vivermos então como Deus sendo o nosso Senhor, Jesus como Senhor da nossa vida, mas ainda fazendo as coisas dessa terra. Porque eu não posso dizer para você que você tem que ficar orando o dia inteiro. Não, você tem seus afazeres. Você não pode ficar só no monte, você tem que ficar aqui também neste mundo, sofrendo também as lutas, vivendo, compartilhando com as pessoas as suas dores. E é difícil. Esse é o maior desafio nosso: vivermos com os nossos pés na terra e a nossa mente no céu. Mas quando você consegue viver este equilíbrio, aí então você começa a desfrutar da presença de Deus sem ignorar este mundo. E lá em Colossenses, se você puder ir lá, Colossenses capítulo 3, o versículo 1 ao 3, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Irmão, sabe por que muitas pessoas não são transformadas? Porque muitas pessoas não são libertas. Muitas pessoas nunca têm uma experiência com Deus para contar, porque elas ainda estão focadas nas coisas terrenas. E aqui está dizendo que nós já morremos para este mundo, e agora a nossa vida em Cristo é uma vida que está escondida. Ou seja, você não vai enxergar vivendo as coisas deste mundo, é o reino espiritual, e você tem que focar nisso, em viver a tua vida com Deus. Então esta vida, ela só vai ser revelada a você quando você passar a obedecer a Deus, quando você renunciar à idolatria. Jesus falou: olha, se vocês me obedecerem, vocês estão me amando, e eu me revelarei a vocês, e eu mudarei a vida de vocês. Então, Jesus, Ele quer se revelar na sua vida, no dia a dia, na sua realidade, Ele quer transformar. Mas você tem que se entregar completamente, não pode ser pela metade. Você tem que abrir totalmente o seu coração. E lá em Mateus capítulo 6, se você puder ir lá também, Mateus capítulo 6, o versículo 19, está escrito assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe por que Jesus disse para a gente não acumular coisas aqui nessa terra? Porque tudo vai se desfazer. Mas ao mesmo tempo Ele disse aqui no versículo 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, quando você começa a adquirir muitas coisas, você fica apegado àquilo. Você pode ter 1000 terrenos aqui em São Paulo, qualquer lugar. Você pode ter mansões, e mesmo assim não é pecado, mas é perigoso. Jesus disse, porque isso pode te prender, pode fazer você ficar agarrado. Ao mesmo tempo você pode ter tudo isso e você pensar: eu posso vender aquele terreno e eu posso ajudar na obra de Deus. Eu posso colocar alguém para morar ali na minha casa, eu posso abençoar tal pessoa, eu posso fazer investimentos para ganhar mais dinheiro ainda e ajudar mais ainda na obra de Deus. Aí você está agradando a Deus, porque você está usando o dinheiro, não é o dinheiro que está te usando. Mas isso é perigoso. Jesus fala, a Bíblia fala de um moço que tinha muitas riquezas, e ele obedecia em todos os mandamentos. E aí ele tinha perguntado: Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus falou: você deve obedecer os mandamentos. Eles ainda estavam na época da lei, não estavam na época da graça, porque hoje a salvação é pela graça, é pela fé, é por tudo que Jesus fez, é que você é perdoado, você é salvo, você é protegido por causa de Cristo. Mas naquela época ainda estava o tempo da lei. E ele falou de peito cheio, né? Graças a Deus, eu tenho obedecido os mandamentos desde a mocidade, desde a minha adolescência. E Jesus falou: só te falta uma coisa, vende então o que você tem e dá para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ou seja, não era errado, mas o dinheiro era o Deus dele, e ele estava pecando naquele mandamento que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas.
Então, irmãos, é algo perigoso e nós não podemos ter tesouros terrenos. Os nossos tesouros têm que ser espirituais. Você tem que ficar feliz quando você vê alguém se convertendo. A sua alegria tem que ser ganhar almas. Pensar, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu quero mudar de vida. Mas para poder ajudar mais pessoas, ajudar minha família, para poder sustentar missionários, instituições. Então, o seu verdadeiro tesouro tem que ser andar com Deus. Amém? Irmão, sabe o que aconteceu depois disso tudo aqui, do povo ter feito o bezerro, eu já ia falar besouro de ouro, o bezerro de ouro? Aquele povo não aprendia a lição. A gente pensa, nossa, era uma coisa tão fácil, né? Ignorar aquelas imagens de escultura, mas era algo forte, porque é algo espiritual. O diabo quer aprisionar na idolatria, e eles então foram se perdendo ao longo da história. E o que aconteceu? Um dia Deus encontrou no coração de um jovem um coração puro, um coração que queria servir a Deus, só isso, ele só queria agradar a Deus. E ele encontrou nesse homem, um homem segundo o seu coração, um homem que amava ao Senhor e não tinha esses negócios de querer adorar outros deuses. E esse homem era Davi. E Davi então alegrou o coração de Deus, ao ponto de Deus levar o profeta Samuel e ungir a vida dele, mesmo quando ele era muito novo. E Deus deu uma promessa: um dia você vai ser o rei de Israel. Então Davi, ele não mudou o coração dele, ele não se soberbeceu, ele só queria obedecer a Deus. Com certeza ele tinha ansiedade de pensar, nossa, por que está demorando tanto? Como que vai acontecer isso tudo? Eu sou o menor da minha casa, nem os meus irmãos, o meu pai acredita em mim. Mas ele era um homem humilde e ele se preocupava somente em olhar para o alto, para adorar a Deus. A Bíblia diz que um dia ele se tornou rei, ele esperou o tempo certo e ele foi ungido como rei. A partir dali, a vida dele só andou para frente. Ele só vinha tendo vitórias. Ele já havia matado Golias, ele havia se tornado o chefe do exército de Saul, e através dele, Deus sempre dava vitória, porque Deus se alegrava com o coração dele. Porque quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não mede o cérebro dessa pessoa, Ele não mede a intelectualidade da pessoa, o quanto ela tem capacidade, tem dons, talentos. Não, tudo isso é Deus que dá. Mas Deus, Ele mede o coração. Talvez você pense assim, nossa, mas ninguém me dá oportunidade na igreja, eu sou o menor, nem na minha casa ninguém acredita em mim. Meu irmão, preocupe em agradar a Deus, preocupe em demonstrar a Deus um coração quebrantado, e você vai ver que Deus vai fazendo as coisas no tempo certo, e Ele vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Eu falo isso porque quando Deus me chamou, eu ficava assustado de ver nas igrejas o quanto elas valorizam mais o cargo, mais um título, do que o caráter, do que uma vida com Deus. E eu muitas vezes ficava triste, mas eu pensava, não pode ser assim. Não é possível que uma pessoa que não quer buscar a Deus, as coisas dão tão certo na vida dela, e nós que estamos buscando a santidade, buscando andar com o Senhor, obedecer a Ele, e nós vamos ser menosprezados a vida inteira. Não pode ser assim. Irmãos, a igreja muitas vezes faz coisas que não agradam a Deus, e ela muitas vezes não está alinhada com o coração de Deus. Mas graças a Deus, aqui nessa igreja, nós temos visto homens sendo levantados, não porque são bons para falar, porque são bons para pregar, para cantar, não, mas porque tem um coração de adorador, um coração fiel ao Senhor. Então, Davi começou a acertar muito. Irmãos, era sempre vitória após vitória. E aí, quando você começa a acertar muito, você pode ficar soberbo. Da mesma forma, quando você erra muito, você pode ficar deprimido. Basta olhar para a sua vida. Você quer acertar, você quer andar com Deus, e quando você cai, você pode ficar deprimido. E é por isso que nós devemos viver pela fé. É por isso que devemos viver não dependendo das circunstâncias, não agindo de acordo com os nossos sentimentos, mas de acordo com a palavra que Deus nos deu. Viver na dependência do Senhor, obedecendo a sua palavra. E aí um dia, ele simplesmente não quis ir lutar, ele não quis ir para a guerra, e ele ficou no seu palácio, caminhando pelo palácio, enquanto os homens estavam lá ralando, sendo que Davi era um homem de guerra, um homem que era na frente da batalha, era o exemplo do povo. Enquanto ele passeava, ele cobiçou, olha a idolatria, ele cobiçou uma mulher tomando banho.
foi descobrir quem era a mulher de um dos soldados, uma mulher casada. Sendo que o rei naquela época tinha muitas mulheres, podia ter, não porque Deus aprovava, mas era permissão de Deus, era uma outra época. Sendo que no Novo Testamento a Bíblia diz que o homem deve ser marido de uma só esposa. Irmãos, ele cobiçou essa mulher e ele não se contentou em olhar apenas, e ele quis partir para o ato. O problema é quando a pessoa ela se afunda tanto na pornografia e fica tão viciada naquilo que ela pensa, eu nunca vou fazer nada além disso. Mas pode acontecer como aconteceu com Davi. E ele então mandou chamar aquela mulher, ele tomou a força a ela, mas antes ele mandou o marido dela ir para a frente da batalha, porque ele sabia que ele tinha muito mais chance de morrer. E ele morreu, aquele homem. Davi estava cego, um abismo foi puxando outro abismo, e então essa mulher se engravidou. Só que esse menino nasceu morto, ele faleceu, e Davi chorou muito, e ele ficou muito mal, e ele caiu em si, e ele se arrependeu. O Salmo 51, ele mostra o arrependimento de Davi, porque Deus mostrou para ele através do profeta Natã, o quanto ele tinha ido longe demais. E enquanto ele estava ali chorando, Deus agiu com misericórdia, porque se existe uma coisa que Deus é, irmãos, é misericordioso. Na Bíblia toda você vai ler, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quando o rei Josafá, a Bíblia diz que ele estava rodeado de inimigos, e eles não sabiam como enfrentar aqueles inimigos, porque eram muito maiores, ou seja, iam morrer com certeza. Mas eles decidiram orar, e eles falaram, Senhor, nós não sabemos para onde ir, mas nossos olhos estão no Senhor. E então Deus levantou um menino no meio, um profeta, e ele falou, Deus mandou dizer que vocês não vão pelejar, Ele vai pelejar por vocês, os inimigos vão se confundir. E sabe como vai ser essa vitória? Vocês não vão pegar em armas, vocês simplesmente vão louvar o Senhor. Sabe qual foi o louvor dele? Bendigam ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus é bom, irmãos, Deus é maravilhoso. E Deus foi muito bom com Davi, e a Bíblia diz que por ele amar Davi, ele deu um filho chamado Salomão. E Deus falou, através de você, Davi, toda a sua geração vai ser abençoada. Eu não vou pesar a mão quando eles errarem muito, porque eu te amo. Então Salomão, ele se tornou rei, e agora nós vamos ver sobre a vida dele, e o que aconteceu a partir dele, e o que a idolatria pode causar. 1 Reis, capítulo 11, o versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonas e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas vão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida em que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Irmãos, Salomão, ele também teve as suas cobiças, mas o problema é que ele não se arrependeu como Davi. A qualidade maior de Davi era o seu coração quebrantado, e a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não resiste. Deus, ele está no mais alto e sublime trono, mas ele está perto dos que têm um coração quebrantado. É o que a Bíblia diz. E Davi, ele chorou amargamente, ele se arrependeu, ele quis pôr um ponto final naquilo, nunca mais ele queria cobiçar uma mulher casada. E Davi mudou de vida realmente, mas Salomão não. Ele seguiu o mesmo passo, só que ele não se arrependeu, e aquilo foi tomando uma proporção tão grande, porque ele se achava o poderoso, era o rei, e naquela época o rei dominava o mundo inteiro. E ele então subiu novamente o sucesso para sua cabeça, porque tudo dava certo, se tornou o homem mais rico, mais sábio de todos os tempos. E ele então se casou aí com 1000 mulheres que a gente viu, e depois dele, sabe o que aconteceu? Ninguém mais conseguia seguir o coração de Davi. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente fica sofrendo, porque viver neste mundo é um grande desafio.
Mas nós devemos nos preocupar com uma coisa: em deixar um legado. Uma vez eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube sobre legado. E o moço falou assim: pastor, eu vou discordar do senhor totalmente. A gente já custa viver nessa vida, ainda tem que preocupar com a vida dos outros? Preocupar com a vida dos meus filhos, dos meus netos? Irmãos, nós precisamos preocupar. Sabe por quê? Porque a decisão que você vai tomar hoje vai impactar as suas futuras gerações. Você que está pagando o preço, entre aspas, porque Jesus já pagou o preço, mas proporcionalmente, você que está sofrendo as dores que Cristo sofreu, você que está sendo injuriado, injustiçado, aguenta um pouco mais. Você não vai morrer nesse deserto. Deus vai te capacitar, mas você precisa vencer esse deserto, porque através da sua fé, glória a Deus, e a sua perseverança, você vai gerar frutos. E eu vou te mostrar o quanto vale a pena você ser fiel a Deus e não se contaminar com as coisas deste mundo. Irmãos, hoje em dia os casamentos, as pessoas pensam assim: eu vou divorciar porque eu não sou feliz. Elas não pensam nos filhos. Eu vou te dar um exemplo. Um casal lá da nossa cidade estava querendo divorciar e falaram: mas nós vamos ficar juntos então só por causa dos nossos filhos. Eu falei: esse é um bom motivo. Às vezes vocês têm que aguentar um pouco mais por causa deles. Irmãos, eu tenho amigos de pais divorciados. É uma luta maior, nós não podemos negar isso. Às vezes tem feridas na alma, às vezes não teve uma figura paterna, uma figura de mãe. É difícil sim, não é fácil. Não estou aqui jogando pedras, porque eu sei que tem casais aqui que se separaram, tem pessoas que são divorciadas, e você é muito amado por Jesus, você é perdoado. A igreja não pode deixar essas pessoas de lado, são pessoas que têm o mesmo valor. Eu não sei o motivo por que terminou, mas você que ainda tem a oportunidade de fazer dar certo, luta por isso. Não divorcie por qualquer besteira, porque isso vai impactar as outras gerações. Irmãos, a partir de Salomão, os homens não conseguiram mais andar de forma reta diante de Deus. E aí você vai continuar lendo ali o capítulo 12, o 13, o 14, o 15. A Bíblia só vai dizendo: e o rei foi fazendo pior do que o anterior. E o outro rei, os sucessores, os filhos, os netos foram se corrompendo, foram se desviando de Deus. Até que chegou um momento que eu quero ler com você. 1 Reis capítulo 16. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Irmãos, aqui nós vemos um líder cruel, um líder que não tinha nada a ver com Deus, não queria saber das coisas de Deus, apesar de conhecer a palavra de Deus. Irmãos, esse homem, se não bastasse, a Bíblia diz que ele se casou com Jezabel, um símbolo de uma mulher satânica, maligna, no qual até Apocalipse fala desse espírito de Jezabel. Irmãos, através dessa mulher, esse homem que não tinha postura, essa mulher governava em cima dele e mandava matar qualquer um que não adorasse o Deus Baal. O Deus Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, era o Deus que eles adoravam. E então chegou a tal ponto de perseguição que os homens e as mulheres de Deus viviam escondidos nas cavernas. Eles não tinham força, não tinham unção, não tinham coragem de enfrentar. Até que Deus enxergou mais um coração, o coração de Elias. E Deus só precisa de uma pessoa que está buscando a Ele. E Deus, Ele sabe quem é. Talvez você aqui na multidão, você pense: eu nunca tive a oportunidade de falar assim em público, ninguém nunca me deu oportunidade, ninguém me reconhece. Meu irmão, Ele te enxerga no meio da multidão. E Deus enxergou nesse Elias um homem corajoso. A Bíblia diz, Provérbios 28, versículo 1, que o ímpio ele foge sem que ninguém o persiga, mas o justo é corajoso como o leão. Irmãos, para empeitar Acabe e Jezabel, o cara tinha que ser cabra macho, ele tinha que ser muito corajoso. E nós vamos ler o que aconteceu, porque ele foi até Baal, até Acabe, e ele deu um recado para ele. Olha o capítulo 17, o versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que
que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, Elias, que até então era desconhecido, ele surge aqui trazendo um recado para este rei. E o nome Elias significa: o meu Deus é Jeová. Naquela época o nome tinha um significado muito importante. Quando alguém ouvia falar de alguém, ele queria saber o nome da pessoa, e tinha um significado. Imagine um homem que se dizia, através do seu nome, o meu Deus é Jeová, chegar para o Deus da chuva, que era o Deus da fertilidade, e o Deus da chuva e o Deus da fertilidade. Imagine ele chegar para ele e dizer: não vai chover nos próximos anos, mediante a minha palavra. Era muita ousadia. E ele não fez isso à toa, irmãos. Era um homem que conhecia a palavra. Deixa eu te dizer, a maior profecia que existe está aqui, na Bíblia. Pare de ficar correndo atrás de profeta. Você pode sim pedir uma oração. Você pode, ao saber que Deus usa alguém com palavras de conhecimento, de sabedoria, você pode consultar a pessoa, pedir um conselho, uma oração. Mas a sua dependência, os seus olhos têm que estar no Senhor. Se Deus não quiser falar com você, Ele não vai falar. Você tem que ter essa consciência, porque hoje as pessoas, irmãos, elas estão tão sedentas para ouvir a voz de Deus, que aí elas até forçam aquela outra pessoa a querer falar uma coisa que não veio de Deus. Uma vez, irmãos, eu preguei na igreja Assembleia, e se tem um povo que me chama para pregar, é os assembleanos. Não sei por quê, porque eu sou de uma igreja tradicional, a igreja presbiteriana, e terminou o culto, a irmãzinha chegou na minha frente, eu fui orando, pelas pessoas. A irmãzinha pediu oração, eu orei por ela. Ela virou para mim e falou assim: e o que Deus falou por irmão? Eu pensei: gente, acho que não falou nada. Eu pensei, eu não tenho esse dom assim, eu não sei quando Deus fala assim, Eu queria saber o que Deus falou por irmão. Eu pensei: aí eu lembrei da Bíblia, Eu falei: olha, Deus te ama muito, Jesus te ama muito, Ele pagou o preço na sua cruz, Ele mandou dizer que Ele não vai te abandonar. Irmãos, eu falei o que está na Bíblia, entendeu? Mas eu fico vendo que as pessoas ficam numa sede de querer ouvir algo, profético, e isso é bom, desde que você não tire os olhos do Senhor e não tire os olhos da maior profecia, que é a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, Elias, ele não era um homem qualquer, era um homem baseado na palavra. Até mesmo porque no Antigo Testamento o profeta que mudasse uma vírgula, ele caía morto. Diferente de hoje, existe uma profetada tão grande no nosso meio. É Deus o tempo todo, Deus falando, através deles, na mente deles, eles acham que Deus está falando, mas é só coisas para saciar o ego, que não tem nada a ver com Deus, E Elias, então, ele profetizou em cima de uma palavra. E eu queria que você fosse comigo lá em Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 16. Diz assim: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando para vocês. Aqui está dizendo: só tome cuidado. Deus vai abençoar vocês. Era uma exortação ao amor, à obediência. Deus vai abençoar, mas não adore outros deuses, porque quando vocês começarem a adorar outros deuses, o céu vai se fechar contra vocês e a terra não vai produzir mais nada. Irmãos, é interessante que se você for lá em Tiago 5, o versículo 17, no Novo Testamento, olha o que está escrito: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Irmãos, eu imagino Elias lendo a Bíblia, as Escrituras, e ele pensando: peraí, aqui está dizendo que se a gente adorar outros deuses, se prostrar diante deles, o céu vai se fechar. Esse rei Acabe aí, ele não tem só adorado, ele está fazendo todo mundo adorar, inclusive o povo de Israel. Esse homem, ele tem que pagar um preço, e Deus, ele vai cumprir a palavra dele. E é por isso que a Bíblia diz que ele orou fervorosamente para que não chovesse. A oração dele era o seguinte: Deus, cumpra a tua palavra, cumpra a tua palavra, Senhor, faz justiça, Senhor. Esse povo está brincando com o Senhor, não deixa chover sobre a terra. E a Bíblia diz que não choveu e Deus honrou ele. Sabe por quê? Porque Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. Amém?
Deus, ele tem interesse não com a palavra do homem, mas com a palavra dele. Qualquer pessoa que subir aqui e falar da palavra, automaticamente já é boca de Deus, porque ele está falando da palavra e Deus tem compromisso com a palavra. Então, irmãos, voltando para 1 Reis, o capítulo 17, nós vamos ver a continuação. 1 Reis, capítulo 17, o versículo 2 ao 4. Olha o que aconteceu depois que ele entregou essa palavra ao rei Acabe. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Irmãos, ali, Deus, que já sabia de tudo, Deus já conhece o futuro. Quando você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Você está descansando, mas Deus dá enquanto você dorme. Deus está te guardando, te protegendo. Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, mas Deus já ordena os anjos e Ele te protege. E assim é o nosso Deus. Então Deus queria proteger ele de Jezabel, daquele homem. Mas não somente isso, Deus queria dar lições para Elias. Deus queria preparar ele para coisas maiores. É sempre assim, irmãos. Deus sempre vai te preparar para algo maior, para uma nova realidade. O próprio Deus disse: clame a mim e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Amém? Você vai reparar na sua vida, Deus já tem te levado a novas realidades que você não conhecia. E quanto mais você buscar o Senhor, mais Ele vai acrescentando. Como diz a Bíblia, o caminho do justo é como a luz do raiar do sol. Vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. A tendência é a sua vida só melhorar. Por mais que as lutas venham, talvez até aumente as lutas, mas a sua fé aumentou, a sua perseverança aumentou, a sua experiência, porque a Bíblia diz: a aprovação gera experiência. Você vai tirando mais de letra as provações e as lutas. Então, a primeira lição que Deus queria dar para Elias está no versículo 3, ó. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Deus falou: agora você vai sair desse palácio e você vai se esconder por um tempo. Irmãos, às vezes nós precisamos nos retirar por um tempo, não para que as pessoas sintam falta de nós, não, mas para que a gente lembre quem nós somos, para que a gente lembre da nossa verdadeira identidade em Cristo, que Deus nos ama, porque nós vivemos em um mundo onde se você não der resultado, eles não estão nem aí para você. O mundo te ama pelo que você tem, pelo que você pode oferecer a ele, mas Deus te ama por quem você é. E às vezes a gente é tão maltratado pelo nosso patrão, pela nossa família mesmo, tão cobrados, e a gente se sente muito mal, acha que Deus não nos ama mais. Por isso que às vezes é importante se retirar, buscar a presença de Deus, vir aqui nos cultos, porque aqui você vai ouvir uma palavra, aqui você vai alinhar o teu coração com Deus. Então ele foi do palácio até o ribeiro, e esse processo dói, porque a gente não quer parar o que a gente está fazendo. Não é algo natural você ter que parar e orar e ficar esperando num Deus que você não está vendo. Esse processo não é fácil. Esperar em Deus, irmãos, é sinônimo de silêncio de Deus, é sinônimo de solidão. Você às vezes vai ter que enfrentar tudo isso sozinho. Eu, quando me converti, eu pensei: agora eu não posso mais ficar ficando com qualquer moça, agora eu tenho que esperar em Deus. Ô irmãos, é difícil, hein? Quem está solteiro aqui ou não? Só isso? Ué, glória a Deus, está todo mundo casado aqui. Irmãos, esperar em Deus é muito difícil. Você espera em um Deus que você não está vendo, você não vê sinal nenhum, principalmente quando você está numa igrejinha pequena. Aqui a igreja está abençoada, tem muito homem, muita mulher. Na nossa igreja mesmo não tinha quase nada, e o que tinha não fazia o tipo ainda, né? Graças a Deus, assim que eu vi a Thaís, eu pensei: eu vou agarrar, é a oportunidade, eu não posso perder a oportunidade. Olha, que isso, é bonita de Deus. Não, eu vou fazer o que for preciso. E realmente, irmãos, tive que esperar mais um pouco, porque ela me deixou de molho 4 meses. Eu vou dar um recado aqui para as mulheres. Você quer atrair a atenção de um homem, seja difícil. Porque a Thaís foi tão difícil. Quanto mais difícil ela era, mais eu não tirava os olhos dela. Eu penso: gente, quem que é essa que recusou, né, o meu chamado? Porque como tinha pouca opção, direto e reto eu recebi uma cartinha. A irmã falava: olha, Deus falou comigo que é você. Aí eu virava para ela e falava: então manda ele falar comigo, que ele não falou ainda não.
Mas quando eu encontrei a Thaís, ela não estava querendo relacionamento. Ela tinha saído de um outro relacionamento, ela estava com o coração fechado, né? Inclusive, talvez tenha alguém aqui que não deu certo ainda, porque está com o coração fechado. Já surgiu a oportunidade e a pessoa está tão assim, querendo esperar em Deus e se esquece de que o anjo não vai tocar o interfone lá na tua casa, não vai falar esse aqui. Não, você tem que abrir o seu coração. Irmãos, demorou 4 meses para a gente dar o primeiro beijo. Como foi difícil. Aí no dia que a gente marcou, né, o beijo, era na praça lá, no calçadão da nossa cidade, chama calçadão lá. De repente os filhos do pastor, o meu cunhado, que ainda não era cunhado, era cunhado já, né? Todos eles quiseram sair para comer cachorro quente. E falou, nós podemos ir com vocês? Irmãos, os planos foram frustrados. Ficamos um tempão lá comendo esse cachorro quente e eu pensando, não vai rolar. Tivemos que deixar na casa deles, fui embora. Na hora que eu fui embora, o Espírito Santo falou comigo, fica em paz, vai chegar, vai dar certo. Na semana seguinte deu certo. Então, irmãos, a gente tem que esperar em Deus. As coisas não vão vir do nosso jeito, do nosso tempo. É muito difícil, não é fácil não. Mas aqueles que esperam no Senhor, a própria Bíblia diz, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Irmãos, quando eu me converti, Deus também me pôs de molho, sabe? Porque eu fiquei uns 2 anos sendo taxista dos meus irmãos da igreja. Porque eu fiquei sozinho, solteiro, meus irmãos na fé, tudo namorando. Cada fim de semana eu saía com a turma e era eu que levava eles, porque eu era o único que tinha um carro. Mas, irmãos, foi um tempo que eu cresci espiritualmente que vocês não querem saber. Eu tinha cada experiência, porque eu tinha liberdade, né? Os que estavam namorando, não, eu já tinha que sair para agradar a namorada, o namorado, enquanto eu ia nas vigílias. Enquanto eles iam comer lanche, eu estava lá buscando a Deus. Mas foi um tempo que eu subi com asas como de águia. Foi um tempo que Deus fez uma obra tremenda. E eu só contava para eles as experiências, eles ficavam assim, bobo de ver. Mas também não fazia parte deles, não queria buscar. Durante o culto ficava de mãozinha dada, não podia nem levantar a mão, né? Não tinha essa liberdade. Então o solteiro, a Bíblia diz, ele cuida das coisas do Senhor. Quando você começa a cuidar das coisas do Senhor, Deus vai preparando tudo no tempo certo. Amém? Sua hora vai chegar, irmãos. Estou profetizando aqui. Você vai casar, pode ficar tranquilo. Mas espere em Deus, hein? E o que acontece? Outra coisa acontece. Quando você está querendo obedecer a Deus, Ele sempre vai estar te podando. Jesus disse, aquele que está ligado a mim, o Pai, que é o agricultor, Ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então esse é um processo, você vai ter que começar a acostumar. Porque nem sempre as coisas vão deslanchar e vai dar certo até o fim. Não, às vezes Ele vai te podar. Será que é porque Deus é mau? Não, Ele quer que você dê mais frutos ainda. É que se a gente se acostuma com o sucesso, aquele sucesso nosso vira um fracasso. Você perde o seu potencial e você se contenta com aquilo. Irmãos, falando um pouco daquilo que muita gente já sabe, eu dirigi a igreja na parte dos jovens. Ia 5 jovens, 3, às vezes não ia ninguém. Às vezes a única pessoa que ia era a Thaís e a esposa e a namorada de um outro amigo meu. Não ia ninguém. E eu achava que Deus, o milagre dele era o seguinte, lotar a igreja. No dia que eu entendesse que lotou a igreja é porque está fluindo, Deus está agindo. Sendo que enquanto aquele ia um grupinho de pessoas, eles sempre falavam, nossa, mas a palavra falou tanto comigo hoje, obrigado, viu? Só que aí chegava no culto que vem, a pessoa não ia, eu achava, falou nada. Essa pessoa falou para me agradar só. Irmãos, Deus fez muita coisa, mas por quê? Eu não estava enxergando que Deus já estava agindo. E a gente fica focado no extraordinário e a gente se esquece que Deus já está fazendo milagre todo dia, nas coisas simples. E aí foi preciso Deus me podar, porque a própria liderança da minha igreja falou para mim, olha, você não vai ser pastor, as suas pregações são muito chatas, cara, dá sono, você não percebe que os jovens lá ficam tudo com sono, abrindo a boca enquanto você prega? Irmãos, o pior é que eu achava que eles tinham razão. Nossa, eu terminava minhas pregações, se não fosse a Thaís me encorajando, eu já tinha desistido. Eu me sentia a pior pessoa, eu pensava, nossa, mas que pregação mais simples. Esse culto aqui foi mais frio do que tudo. Só que Deus já estava fazendo. E quando esse pessoal falou que eu não tinha o chamado, aí o que eu fiz? Eu fui me retirar. Eu parei com o ativismo e eu fui aos pés do Senhor, assim como Maria. E eu fiquei ali, Senhor, então o que o Senhor tem para mim? O Senhor falou que eu vou ser pastor, não estou entendendo mais nada. Por que as coisas não dão certo na minha vida? E aí um dia o Espírito Santo falou comigo, domingo de manhã, eu indo para a escola dominical. Ele falou bem claro, as pessoas não querem te ouvir na sua igreja? Cria uma página no Facebook
e lá eu vou começar a te usar na internet. E eu vou trazer pessoas de todos os cantos para ouvir você. Irmãos, foi uma voz tão maravilhosa, eu não sei te explicar. Não me pergunte como que é, como faz para ouvir a voz de Deus. Mas falou no meu coração tão forte isso, que na segunda-feira eu criei uma página. E eu criei e eu todo animado. Agora vai fluir, né? Irmãos, eu fiz o primeiro post, ninguém curtiu. Fiz o segundo, e eu trabalhando na loja do meu pai, no computador, eu pensei, vou escrever de novo, Deus falou. E eu já tinha falado para o pessoal da minha própria igreja. Eu falei, gente, Deus falou para mim que Ele vai me usar lá na internet. E eu pensei, agora eu vou passar vergonha, porque ninguém está curtindo, ninguém comentando. Eu fiquei desesperado. No segundo dia, a mesma coisa. Aí teve uma curtida. E teve 2, 3. Irmãos, em menos de um mês, já tinha mais de 10 mil seguidores no Facebook. Glória a Deus. E as pessoas falavam, nossa, esse padre fala tão bem, né? Ele fala de um jeito diferente, que paróquia que é esse padre? Elas achavam que eu era padre, né? Até mesmo esses dias um moço, eu vi um comentário dele, ele falou o seguinte, gente, você sabe por que dá certo essas orações que ele faz? Repara nas miniaturas, nas capinhas dos vídeos dele. Ele faz umas orações assim, umas poses, parece que é católico, né? O jeito assim, né? Aí falou, por isso dá certo, tem muito católico, né, no Brasil. Mas irmãos, hoje no Facebook tem 6 milhões de pessoas. E graças a Deus, o Senhor tem feito grandes coisas, mas eu entendo que isso não vem de mim. Eu estou simplesmente obedecendo uma palavra. Deus falou, faz, e eu fui lá e fiz. Eu tive que dar o meu passo de fé. Mas primeiro Ele podou, Ele cortou, porque hoje eu vejo que eu alcanço muito mais pessoas na internet do que na igreja. E eu estava tão focado em dar certo na igreja, se tivesse dado certo, talvez não teria acontecido isso. Então, às vezes quando uma porta se fecha, agradeça a Deus. Em todas as coisas dê graças, amém? Aqui no versículo 4, diz assim, você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Deus falou, olha, você vai beber desse rio, e eu já dei ordem para os corvos, eles te alimentarem. Irmãos, o tempo da preparação é o tempo da provisão. Enquanto você espera no Senhor, pode ficar tranquilo, Ele não vai deixar faltar nada. Vai ter momentos que você vai desesperar, você vai ficar pensando, nossa, e agora? Como é que eu vou pagar a conta amanhã, segunda-feira? Busca a Deus, fique na dependência do Senhor, Ele vai te dar a direção. E Elias então, ele teve que depender de Deus para receber o sustento. Deus prometeu que Ele cuidaria dele, mas ele precisava obedecer. E é interessante que Deus deu ordem para os corvos, e os corvos são animais que se alimentam de carne. Mas a Bíblia conta aqui que os corvos traziam a carne na boca, e eles não engoliam a carne, mas traziam na mão de Elias, para mostrar que era sobrenatural. É Deus que nos sustenta, esse mesmo Deus que sustentou esse povo no deserto, sustenta a nossa vida hoje, amém? Olha o versículo 5, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Irmãos, a fé junto com a obediência, ela gera milagres. Não importa o tamanho do milagre, para você talvez vai ser pequeno, mas é um milagre. Deus está, só o fato de Ele estar te sustentando, já é um milagre. Só o fato de você chegar aqui até hoje, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas já é um milagre. Mas você precisa alimentar a sua fé, porque a linguagem de Deus é a fé. Quando Jesus estava aqui, uma multidão imensa acompanhava Ele. E quantos receberam milagres? Nem todos. Porque é a fé que ativa o poder de Deus. E uma vez Jesus andando, Jesus falou, opa, alguém me tocou. E os discípulos falaram, mestre, está todo mundo te tocando aqui? Que bobeira que é essa? Que isso, cara? Eu falei, não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu o poder. E a Bíblia diz que havia poder sobre Jesus para curar, para expulsar demônios. E Ele então operou um milagre na vida daquela mulher, porque ela teve fé. E ela pensou, se eu somente tocar nele, eu vou ser curada. Irmãos, da multidão Deus foi ao encontro dela, porque ela teve fé. Não perca a sua fé por nada, continue acreditando. E o que aconteceu? Ele começou a viver um maná. Era um milagre, vinha de Deus para a vida dele. E você também vai experimentar esse maná, essa presença sobrenatural. E Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Alimentem-se de mim e vocês terão vida. É momento de você buscar ao Senhor. E eu fico imaginando, irmãos, a alegria de Elias. Todo dia, né? Era um sossego, gente, na beirada do rio.
comendo aquele pãozinho, aquela carninha, né? E aquela alegria de ver Deus cuidando dele, mesmo diante de tanta perseguição. Só que aí teve um porém, irmãos. A própria oração dele se cumpriu também na vida dele. E aquele rio começou a secar por falta de chuva. Então, irmãos, a Bíblia diz aqui no versículo 7: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. E aqui nós vemos uma coisa que o próprio Salomão disse lá em Eclesiastes, que ninguém consegue entender claramente todos os propósitos de Deus. Assim como os ossos se formam na barriga de uma mãe quando ela tem um filho, não dá para entender aquelas obras, assim também são as obras de Deus. Não dá para entender, é difícil, porque a própria oração dele causou aquela seca, e é muito difícil viver esse tratamento. José, quando ele teve o sonho, aquele sonho causou na vida dele muito sofrimento. Se ele não tivesse tido aquele sonho, ele não tinha sofrido o que ele sofreu. Estava tudo bem na sua família, mas aquele sonho foi o que fez ele ser expulso de casa, vendido como escravo, lançado no poço. Irmãos, tudo porque Deus havia colocado um sonho na vida dele. Parece que quando Deus tem um alvo na nossa vida, a gente vira um alvo número 1 do diabo, não é assim? Quando Jó era um homem de Deus, Deus falou: você está vendo meu servo Jó? Parece que Deus colocou Jó na parede, colocou numa situação muito difícil, falou para Satanás: olha, está vendo esse aí? Ó? Ele me serve. E aquilo tudo para quê? Aquilo tudo foi a ruína da vida de Jó. Mas ao mesmo tempo, Deus permitiu, e Deus envergonhou Satanás, e Deus prosperou na vida dele. Então, às vezes a palavra que você vai receber, a direção, vai te causar problemas. Daniel, ele recebeu direção: eu vou orar a Deus, eu não vou me prostrar diante da imagem do rei. Aquilo ali fez ele ser lançado na cova com os leões. Mas Deus deu livramento, Deus mostrou o poder na vida dele. Então, Deus vai cuidar de nós o tempo todo. Mas eu quis contar tudo isso para você entender o que aconteceu depois daquilo. Eu já estou encerrando, viu? Sabe o que aconteceu? O tratamento foi tão forte na vida de Elias, ao ponto dele ficar de lado, excluído, sozinho, sem a oração, a comunhão com os irmãos. Mas depois desse tratamento, aí começou os milagres na vida dele. Assim como Jesus ficou no deserto 40 dias, a Bíblia não diz que Jesus fazia milagres antes daquele deserto. Irmãos, esse deserto que você está passando está te preparando para algo maior. Eu agradeço a Deus por cada deserto que eu passei. Foram anos e anos no anonimato. E todo dia eu pensava: gente, esse deserto parece que não vai acabar nunca. Mas aquilo gerava em mim uma fé, um desejo de obedecer até o fim. E eu tinha prazer nas injúrias, nas injustiças, no que as pessoas falavam contra mim. Deus me deu essa fé, e Deus vai te dar também uma fé para suportar. E eu tinha só uma palavra de que Deus iria me usar, mas eu pensava: eu sou o menor da minha casa, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não entendo a Bíblia, eu leio a Bíblia, parece que não entendo nada. Irmãos, por incrível que pareça, não sei te explicar como foi acontecendo. Deus vai fazer acontecer na sua vida também, amém? Glória a Deus. E quando você menos imaginar, Deus vai usar uma pessoa para falar com você, Deus vai falar diretamente com você, o Espírito Santo vai te tocar. É no meio do deserto que vai vir um manancial de águas. Deus, ele vai virar a chave na tua vida. Deus é um Deus que muda realidades. Então, você que é mulher, que está sofrendo hoje no teu casamento, ore um pouco mais, interceda pela vida dele. Deus pode tocar no coração deste homem. Eu sei de um testemunho muito forte da família de um amigo meu. O pai saía com muitas mulheres, mas a esposa sempre orando: Deus, abre os olhos, ele está cego espiritualmente. Irmãos, um dia de madrugada, ele ligou a televisão, era uma pregação do R.R. Soares. Ali sozinho, sem ninguém colocar a mão, sem ninguém falar nada, ele ajoelhou e as lágrimas desciam. Ele entregou a vida para Jesus. No dia seguinte ele falou assim: olha, me perdoe por tudo. Reconciliou com a esposa. Nunca mais ele fez o que ele fazia antes. Deus mudou a vida totalmente dele. Hoje você encontra com ele, eu não sei o tamanho da fé que aquele homem tem. Está sempre firme com Deus, sempre falando das promessas, sempre lendo a Bíblia. Ele encontra e ele fala: pastor, eu não paro de ler seu livro. Todo dia de manhã antes de trabalhar. Virou crente, irmãos. Esse é o nosso Deus. Não pense assim: mas tem tanta gente lá na igreja, não converte nada. É muito difícil alguém desse tipo converter.
Meu irmão, quando Deus toca alguém, não tem como. Não é o homem que toca, é Deus. Amém? Glória a Deus. Quando eu estava conhecendo a Thaís, a mãe dela chegou em mim. Não pense que foi fácil. Ela falou assim: olha, eu sei do seu passado, viu? E eu queria saber o seguinte: tem possibilidade de você voltar a ser quem você era? Eu falei para ela: esse Juninho de trás já morreu. Não tem mais jeito. Eu nasci, pode confiar, eu converti mesmo. Não foi de fachada, não. Não foi assim, fogo de palha, não. Realmente eu tive um encontro com Deus. Aí eu falei: não, então tá bom. Então eu te abençoo. Então, irmãos, sabe o que aconteceu ali? Eu vou resumir, porque senão vai tomar muito tempo. Mas Deus fez 7 milagres na vida de Elias. E ele só fez esses milagres depois dessa experiência do deserto, de ficar ali excluído ali por um tempo. O primeiro milagre, quando ele saiu dali, Deus falou para ele: você vai chegar numa casa de uma pessoa, vai ter uma viúva lá morando com o filho dela, e essa mulher vai te sustentar. Irmãos, porque ali o riacho tinha secado, os corvos pararam de ir, mas ele foi até a casa dela. Chegou lá, essa mulher serviu um bolinho de fubá, delícia. E aí sustentou ele, só que tudo aquilo foi acabando. E aí Deus deu a próxima direção. Deus é sempre assim, Ele não vai te revelar tudo, pode ficar tranquilo. Ele falou para Abraão: sai daqui que eu vou te mostrar uma terra. Mas não falou mais nada, né? Inclusive tem um filme, eu aconselho você a assistir, está na Netflix, chama Ressurreição. Fantástico. E aí mostra a visão de um soldado romano. E o que eu acho interessante daquele filme é que Jesus não aparecia toda hora para os discípulos depois de ressurreto. E realmente é o que a Bíblia diz, ele apareceu aqui, apareceu lá, não aparecia toda hora. E Deus é assim, porque Ele precisa que você cresça. Imagine Deus falar com você em todo culto que você vier, e Deus te visitar e você chorar, e você sentir aquela paz. Aí você não cresce, você tem que passar pelas provas para Ele ver se você está realmente dependendo dEle. E aí, o que aconteceu? Através dele, o primeiro milagre: farinha e azeite não acabaram durante os 3 anos e meio de seca. Irmãos, não secou aquele azeite que estava dentro da botija. Todo dia colocava e não acabava. Foi um milagre. Aí o que aconteceu? O filho dela começou a passar mal, da noite para o dia, e veio a falecer. Essa mulher desesperou, falou: você veio aqui para trazer maldição para nossa casa? Foi só você chegar aí, ó. E aí Deus falou com ele: não, mostra para ela que eu sou contigo. Ele simplesmente deitou sobre o menino, colocou mão com mão, pé com pé. Esse menino ressuscitou. Irmãos, as coisas começaram a fluir na vida de Elias, que eu acho que ele assustava. Ele não estava acostumado com aquilo. A Bíblia diz, ele era humano como qualquer um de nós. E a gente tem uma mania de endeusar homens e mulheres de Deus e pensar: aquele é o homem do poder. Não, irmãos, nós não somos ninguém, nós somos tudo iguais. Sem Deus nós não somos nada. É o poder de Deus que age. Mas esse homem assustou. Opa, fluiu o poder de mim. Glória a Deus. Irmãos, quando eu vejo as pessoas contando testemunho para mim, eu penso: nossa, eu não acredito nisso, não é possível. Será que ela falou só para me agradar? Mas a pessoa fala: olha, eu estou aqui para te dizer, Deus mudou minha vida, meu marido converteu, minha família inteira está te ouvindo, meu filho estava nas drogas, não para de ouvir suas orações. Aí na hora eu penso: eu não posso trazer isso para mim, e eu devolvo toda a glória para Deus, porque é Deus quem opera, e Deus quer operar na tua vida. Ou você acha que você nasceu de novo para ficar aqui esperando o céu chegar? Não, você não é só um membro de igreja, você tem parte com Cristo. Você é o embaixador do reino de Deus. Irmãos, sabe o que aconteceu? O filho dela ressuscitou. Milagre tremendo, irmãos. Depois, o terceiro milagre, no capítulo 18, ele enfrentou os profetas de Baal. Foi um momento que era para ele se desesperar, porque eram 450 homens na frente dele, mas ele já estava cheio de Deus. Sabe por quê? Ele já tinha passado por provações lá atrás, e ele agora estava preparado. Se fosse antes, ele ia covardar, mas ele orou com ousadia. Ele falou: eu vou fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui um altar. O Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro. E o que aconteceu? Aqueles homens ficaram chicoteando, fazendo malabarismo ali para ver se o Deus Baal deles tinha algum poder. E ele falou, ele começou a rir, irmãos. Ele começou a rir e falou: deve estar dormindo. Deve ter ido passear esse Deus de vocês, porque não está fazendo nada. Cadê o Deus de vocês? Ele zombou dos inimigos. Olha a unção, olha a autoridade que Deus deu para Elias. Não era Elias, Deus deu para ele. Irmãos, e aí quando ele simplesmente orou, ele falou: Deus, cumpra a tua palavra aqui. Irmãos, desceu um fogo do céu, consumiu o holocausto inteiro. E não só isso, tinha uma água em volta lá. Deus lambeu aquela água de forma sobrenatural, a água sumiu.
Irmãos, o poder de Deus foi tremendo. Esse foi o terceiro milagre. E não parou mais, irmãos. A vida dele começou a fluir, porque ele já estava com o coração alinhado com Deus. Terceiro sinal, 1 Reis 18, 42. Ele orou e a seca acabou. Ele falou: enquanto eu disser, vai ter seca. Até que chegou um momento, 3 anos e meio. A Bíblia diz que ele subiu no monte, levou um amigo dele, um ajudante, e ele falou assim: você vai olhando lá para ver se está começando a chover. E eu vou orando daqui. E ele orava, e nada. Até que um momento o ajudante falou assim: parece que eu vi uma nuvenzinha lá. Meu irmão, vamos vazar, vamos correr, porque vai chover. Ele viu aquela nuvenzinha como um grande sinal, e ele correu. A Bíblia diz que ele correu mais do que os cavalos com as carroças que estavam lá. O pessoal disparou a correr. Veio uma unção tão forte nele que ele correu mais que todo mundo. Irmãos, olha a unção que estava sobre a vida desse homem. O quinto milagre, até que chegou um momento que, assim que Jezabel ficou sabendo que ele havia acabado com os profetas de Baal, aquela mulher, ela ficou mais endemoniada do que já era. Entrou mais demônio nela do que no mundo inteiro. Entrou tudo nela. E ela falou assim: eu vou acabar com a raça desse Elias. E aí ele não aguentou. E aí ele se escondeu numa caverna, porque ele era um homem igual a nós, irmãos. Ele fraquejou. Aí ele falou: não, eu aguentei tanta coisa aí, mas essa aqui eu já não dou conta, porque eu sei que essa mulher manda matar e mata mesmo. Só que quando ele estava na caverna, Deus falou: Elias, o que fazes aí nessa caverna? E aí Deus mandou um anjo ali, e esse anjo alimentou Elias. A Bíblia diz que ele estava tão desgastado, porque a gente é assim também. E existe um problema, irmãos, na igreja evangélica, pelo menos aqui no Brasil. Você não pode ficar doente, você não pode ficar cansado, você não pode ficar desanimado, como se isso tudo fosse uma grande falta de fé. Irmãos, nós estamos aqui com o nosso corpo debilitado. Paulo disse: a cada dia esse corpo meu me desgasta mais, é cansativo, mas o meu interior se renova a cada dia. Irmãos, não tenha medo de revelar suas fraquezas. Não tenha vergonha de dizer para o seu pastor: olha, eu não dei conta, eu cheguei até aqui, eu aguentei muito, já fiz muito por Deus, para Deus, mas hoje é o meu limite. Talvez você está aqui hoje, e nós vamos orar aqui, viu, irmãos, daqui a pouco. Você não está suportando mais, mas assim como o anjo alimentou Elias, Deus vai te alimentar também. E o renovo que você vai receber aqui vai te fazer caminhar muito mais longe do que você já chegou. Amém? Quantas vezes eu cheguei no fim da minha linha e eu pensei: não tem mais nada que possa acontecer. Ali Deus me renovava e eu caminhava muito mais. Por isso que nós precisamos um dos outros. O Lamartine, ele fala uma coisa muito interessante. Esses dias ele me ligou e ele falou: Juninho, eu quero te agradecer. Eu nunca vi alguém ser tão grato assim. Ele sabe honrar as pessoas, por isso que Deus honra ele. E ele falou: Juninho, mais uma vez quero te agradecer e tal. E ele falou: Juninho, você sabia que Deus, tudo que Deus vai fazer é através de relacionamentos? Deus não faz nada se não for por relacionamentos. E eu falei: nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. E é por isso, irmãos, está cansado, está ruim, vem na igreja, vem buscar Deus, amém? E aí o anjo alimentou ele. A Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites com apenas um pãozinho que ele comeu e uma botija de água, de forma sobrenatural, caminhando. Ele já estava cansado, desgastado, pensando em acabar com a vida dele. Ele não acabou, mas ele falou: Deus, tira de mim minha vida, eu não aguento mais. E o que tem de irmãos, o que tem de irmãos, essa foi boa, né? E o que tem de gente, irmãos, pedindo para Deus levar, que não é brincadeira. As pessoas encontram comigo e falam: pastor, eu já estou pedindo para Deus me levar faz muito tempo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: é melhor você pedir para Deus te dar uma razão para viver. Vai num hospital para você ver, você vai entender: nossa, tem gente que tem mais problema que eu. Pera aí, calma aí, eu estou vestido, eu estou me alimentando, tá certo, estou passando por lutas, meu irmão, é hora de você renovar a sua fé no Senhor. Então esse homem caminhou 40 dias, 40 noites, só com um pãozinho, com um pouquinho de água, porque Deus era com ele. E aí o que aconteceu em seguida? No versículo 6, aí versículo 6, o sexto milagre que ele fez. Um rei ouviu falar de Elias e falou: quem que é esse cara? Fiquei sabendo que ele matou os profetas de Baal. Esse cara é um Zé Ninguém, esse cara não é nada. E ele falou assim: ele selecionou 50 soldados, falou: vai lá encontrar com Elias e manda falar que eu quero ele aqui na minha presença. Eu quero ver se esse homem é homem de Deus mesmo. Irmãos, Elias estava lá quietinho, né? E aqueles homens falaram: o rei ordenou você ir até a presença dele, porque ele falou que você não é profeta coisa nenhuma. Ele falou: eu não sou profeta? Deus, manda um fogo sobre a cabeça desses homens. Irmãos, veio um fogo assim, matou os 50 de uma vez. Não é para você fazer essa oração não, viu, gente?
Eu acho que os discípulos de Jesus, eu acho que eles leram essa passagem, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava para ser morto lá em Jerusalém, ele falou por Tiago e João. Eles eram conhecidos como filhos do trovão. Ou seja, eles tinham um ímpeto muito forte, um temperamento muito forte. E interessante que depois, se você ler a carta de Tiago e a carta de 1 João, 2 João, 3 João, você vai reparar no seguinte, que esses homens eram conhecidos como apóstolos do amor. Olha o que Deus faz. São conhecidos como apóstolos do amor. Só falam de amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama os seus irmãos a quem você está vendo? Só falava de amor. E aí Jesus mandou esses dois ir lá, né? E ele falou o seguinte: olha, vocês vão chegar numa cidade, Samaria, e lá você vai pedir para eles um jumentinho, porque eu vou entrar pelas portas de Jerusalém num jumento. Pede para eles. Quando eles chegaram lá e contaram para os samaritanos falaram: o quê? Esse Jesus aí está querendo ir para Jerusalém? Não vamos emprestar, não. Esse jumento não vai para ele, não. Não vamos emprestar, porque os samaritanos tinham uma rixa com os judeus. Os samaritanos acreditavam que tinham que orar no monte deles, porque era ali que Deus respondia. E os judeus acreditavam que era em Jerusalém. Então tinha uma rixa entre eles. E eles não quiseram emprestar. Para quê, irmãos? Tiago e João chegou para Jesus e falaram: Jesus, eles não quiserem emprestar, a gente pode orar para que fogo caia na cabeça deles e mate eles? Eu acho que eles estavam lendo essa passagem de Elias, né? Aí Jesus virou para eles e falou: olha o seguinte, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Vocês têm o Espírito Santo, irmãos. Ele falou: vocês não podem orar, porque eu não vim para destruir a vida dos homens, eu vim para salvar. Irmãos, o que tem de crente com essa mentalidade? Eu estou orando, ontem mesmo, eu com a minha esposa, a gente estava vindo no táxi, eu conversando, aí surgiu o assunto de política, né? Ele falou assim: olha, a minha maior vontade é ver o Lula ou o Bolsonaro cair morto no chão. Eu falei: que isso, cara? Não, para acabar com essa guerra, cara, é a disputa dos dois, nenhum dos dois presta. Eu falei: moço, não pode fazer isso não. Mas irmão, eu não sei se era evangélico, eu espero que não é possível, né? Mas esse tipo de oração não funciona, viu? Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Pelo contrário, deseja que ele se arrependa. Ore, abençoe. Não fique compartilhando mensagenzinha de política, falando mal de político, viu, gente? Por favor, vai orar. Gaste tempo orando, tá bom? É o que aconteceu. Glória a Deus. Para encerrar, né? Veio mais 50 homens, mandou fogo de novo. Veio mais 50, mandou fogo de novo. Aí de repente, quando veio mais 50, o moço já veio assim, até ajoelhado. Falou: moço, pelo amor de Deus, eu já sei que você é profeta. Olha, eu só vou te pedir encarecidamente, vai lá com ele, cara, conversa com ele. E aí ele foi lá, aí Deus falou com ele: vai lá, conversa, né? Então, irmãos, o último milagre, ele separou o rio Jordão com a sua capa. Deus falou para ele: você vai estender a tua capa e o rio vai se abrir. E foi tiro e queda. Irmãos, depois daquilo ali, ele foi arrebatado, né? Ele foi transladado ali, foi levado numa carruagem. O homem já estava, depois dessa experiência de sofrimento, de ter que ficar se retirando, e ficou ali sendo alimentado um dia após o outro, né? Ele já, ali, irmãos, ele já tinha morrido para esse mundo, para todas as suas ambições. Ele não estava se importando mais se Deus estava usando ele ou não. Ele só queria estar na dependência de Deus. É esse ponto que você precisa chegar. Você que está sofrendo, saiba que o propósito é esse. A Bíblia diz em Deuteronômio 8 que Deus levou o povo ao deserto para que eles tivessem fome, sim, mas para que eles entendessem que nem só de pão vive o ser humano. Nós precisamos da boca de Deus, da palavra de Deus na nossa vida. Então esse deserto é para você entender que a tua provisão vai vir daqui, ó, o alimento espiritual. É isso que vai te levar muito mais além do que tudo que você já pediu ou pensou. Amém? Então vamos colocar em pé. Louvado seja Deus. E eu quero orar, e depois o Daniel vai fazer uma oração para você também. Então fecha os teus olhos. Aqui nós falamos de muitas coisas, e quando Deus, Ele fala conosco, Ele sempre traz a confirmação. Eu creio que o Espírito Santo vai te tocar hoje. Eu creio que você vai sair daqui diferente. Você que aí se sente o menor de todos nessa igreja, Deus está te vendo, porque Deus prioriza o coração. Os homens querem mostrar grandes coisas, e talvez você pense: eu não tenho nada para oferecer.
Se você tiver 5 pães e 2 peixinhos, Ele vai multiplicar. Se você não tiver nada nas tuas mãos para entregar para Deus, Ele vai fazer mesmo assim, porque Deus é um Deus que exalta aqueles que se humilham. E a Bíblia diz: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo o exaltará. Deus vai mudar a tua realidade, Deus vai mudar a tua história, mas é o momento de você orar, é o momento de você abrir o teu coração, você colocar fé aí onde havia incredulidade. Remova essa barreira da tua frente, remova essa montanha da tua frente. Qual é o problema que você tem hoje? Esse problema vai sair da tua frente se você começar a orar em línguas, se você começar a profetizar contra essa montanha, se você começar a dizer: saia da minha frente em nome de Jesus. Se você não aceitar a derrota, se você acreditar que a última palavra vem de Deus, você vai começar já a orar. Já pode ir orando aí. Aleluias. Senhor, nós estamos aqui, Pai, te pedindo, Pai, cumpre a tua palavra em nossas vidas, Pai. Deus, age com misericórdia na vida daquele que caiu, na vida daquele que, por algum motivo, meu Pai, já não é mais a mesma pessoa de antes, que orava, que buscava, que jejuava, que lia a Bíblia. Pai, o mundo não é o nosso lugar, o deserto não é o nosso lugar, Pai. Estamos aqui de passagem, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor renove, Pai, com a unção do Espírito Santo, meu Deus. Nós precisamos dessa unção, porque sem ela tudo é mais difícil. É como uma engrenagem sem óleo. A engrenagem não anda, meu Pai, tudo é pesado, é difícil vir na igreja, é difícil orar, ler a Bíblia. Pai, renova em nós essa unção, Pai. Oh Deus, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem prazer em nos abençoar, e eu te peço, derrama, meu Pai, da Tua unção, da Tua presença. Oh Deus, essa pessoa que tem um chamado, Senhor, não sabe por onde começar, dá estratégia, Senhor. Fala com ela, Senhor, por onde começar, e sempre é por um pequeno começo. Não nos deixe desprezar as pequenas coisas que o Senhor tem feito no nosso dia a dia, Pai. A gente quer te obedecer, Senhor, que nós sejamos como Elias, Pai, que apesar de ter fraquejado, momento algum acabou com a sua vida, em momento algum, Pai, ele abandonou o Senhor, e no momento certo o Senhor renovou a fé dele, a fé e a força, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que esta unção que está aqui nesta manhã traga um renovo, Pai, sobre o casamento. Essa pessoa que foi tocada enquanto eu falei de casamento, Pai, é só um milagre aos olhos do homem, é só um milagre, Pai. Já foram tantas feridas, tantas palavras que machucaram, tanta decepção, Senhor. Jesus, o Senhor se compadece com os que sofrem. O Senhor veio para nos dar uma bela coroa ao invés de cinzas. Essa pessoa fica remoendo as cinzas do passado, algo que já se foi, e o Senhor deseja nos dar uma bela coroa. O Senhor deseja tirar o pranto e nos dar uma alegria verdadeira, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, restaura as famílias, Pai, que esta igreja seja conhecida, Pai, como uma família, Pai, de muitos irmãos, Pai. Que o Senhor traga uma unidade tão grande, essas pessoas que estão vindo a primeira vez, Senhor, que possam encontrar aqui um lar, Pai. Que o Senhor comece uma nova obra, e que a gente não venha olhar para as circunstâncias, porque a nossa realidade hoje é feia, nós não queremos olhar para ela, mas o Senhor nos manda voltar para a nossa realidade e transformá-la pelo Teu poder. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, dá-nos essa força, e que a gente possa dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, Pai, batiza com o Espírito Santo, Senhor, que sejamos uma igreja que anda no Espírito, não na carne, Pai. Que o Senhor dê dons espirituais, dons ministeriais, que seja uma igreja que vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que se houver alguém aqui, meu Deus, que ainda não entregou a vida para Ti, Jesus, receba, Senhor, essa fé, esse coração que agora Te busca. Ouve esse clamor, Jesus, assim como o povo clamou ao Senhor no deserto, escravos de Faraó. Há muitos aqui escravos do pecado, com relacionamentos extraconjugais, traindo no casamento. Pai, essa pessoa não consegue se desvincular do mundo, porque ela está presa, está amarrada espiritualmente, mas eu declaro que essas correntes estão caindo agora, em nome de Jesus. Essas correntes estão se desarmando agora, em nome de Jesus. Essa pessoa está livre, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.